mercado de alimentos, suplementos. Conhece bem a indústria de ingredientes? De que forma? Estou aqui para provar que, de repente, você não conhece tudo e há muita inovação no modelo de negócio, na relação B2B. E é por isso que eu estou aqui com Gustavo Assis, da MasterSense. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Cintia. É um prazer enorme estar aqui contigo. Direto do NIS, gente. Aqui no NIScast, em parceria com o BHB Food, desse evento que fomenta a indústria de inovação em alimentos e suplementos com base em ingredientes. Mas conta, há muitos anos a gente tem essa relação com a indústria de ingredientes, que apoia nosso BHB. O que tem de desafios dentro desse setor que a MasterSense está começando a ir mais para uma indústria de inovação, olhando para esse ecossistema de startups? Conta pra gente, Gustavo. Muito bom. A pergunta é bastante provocativa porque é um segmento que existe há muitos anos, o segmento de ingredientes, e ainda assim é um segmento que pouquíssima gente conhece do ponto de vista do consumidor, do consumo de massa. Costumo brincar às vezes que o pessoal acha que o leite achocolatado sai na caixinha direto da vaca, né? E tem muita tecnologia, tem muito conhecimento. O que está acontecendo no movimento positivo para que essa indústria seja um pouco mais exposta, e é o que a gente está se propondo com o MasterSense, é que o próprio estilo de consumo tem mudado muito. Acho que a pandemia acelerou demais, a gente ouve tanto falar sobre transformação da indústria, e a indústria de alimentos e bebidas também vem se transformando. E o mais interessante, que da nossa leitura, da nossa perspectiva, que atende o que a gente chama do middle tier, o second tier, os clientes médios e pequenos, a gente conta que na nossa história a grande transformação que foram exatamente os pequenos que começaram a inovar. São mais rápidos, são mais ágeis, estão atentos às tendências. Então a indústria de ingredientes ela passou a ter que ter um papel um pouco mais além do que simplesmente entregar o ingrediente. Ou como um distribuidor com a MasterSense, comprar e revender. Eu tenho que levar conteúdo, eu tenho que mostrar esse conhecimento, de preferência apoiar o cliente a entender o consumidor deles, conectar com as tendências e aí tudo isso, traduzir isso em prototipagem, em conceitos que ele possa levar para o mercado. Que é o verdadeiro conceito do design. Como design thinker que eu sou e fiz a especialização, é muito olhar esse olhar human-centric, olhar os desejos, anseios desse consumidor e não só numa relação B2B, né? Exatamente. E trazer, inclusive, até o produtor para o centro, toda essa cadeia que faz parte desse ecossistema de inovação. Vi muito falar isso, né, nos eventos de agro e afins. Me conta uma coisa, volume. Importa, óbvio, todo mundo quer ganhar mais num tiro só, não é mesmo, Gustavo? Mas como é que vocês veem esse mercado? Porque eu costumo dizer que o efeito Spotify, né? Ou o efeito cauda longa. Muitas vezes o que concorre com a boca lá do dinossauro, né? Com a cabeça do dinossauro, que é aquele grande mercado, não é mais outro cabeça de dinossauro. É uma cauda bem longa, alguns saem fora do mercado, mas muitos outros vão crescendo, se profissionalizando. Como é que vocês enxergam isso? Porque às vezes é uma barreira para quem quer comprar um produto de qualidade, um ingrediente de qualidade, né? E está lançando algo no mercado. Essa pergunta também é muito boa porque traz a gente para o momento que a gente está vivendo como uma MasterSense, inclusive. Ao entender como o mercado estava transformando e de onde vinha a transformação, a gente percebeu que existe inclusive uma oportunidade para que o nosso modelo de negócio ele se expanda. Eu não forneço mais só ingredientes, eu tenho que me posicionar como um fornecedor de design, de food design, soluções mais completas. Basicamente porque eu tenho que entender que a dor de alguém que quer inovar vai passar por escala, como qualquer negócio, como qualquer startup. O ponto foi que a gente viveu nos últimos, você conhece muito mais do que eu, nos últimos 15, 20 anos de inovação em tecnologia, que a escalabilidade você atinge sem gerar uma dor de caixa, de volume de produção. Quando você chega para bens de consumo, como os de alimentos e bebidas, você vai passar por essa dor de escalar o seu produto em ponto de venda, logística, supply chain. Então, entender e ajudar o cliente a entender qual que é o mercado que ele vai atacar, quais são os volumes que ele vai atingir e desafiar a nossa cadeia de ingrediente a fornecer o pequeno volume, porque senão ele nunca começa. Então, a gente tem que
o processo que a gente está fazendo com uma C-Sense é exatamente isso. Acreditar, né, também. Acreditar nesse processo, ver esses potenciais. Mas hoje também no Brasil tem muita aceleradora, tem muita gente ajudando, né, quem quer de fato se posicionar e ser vencedor nisso aí. Mas não é fácil não, é desafiador. Uma dúvida que eu ouvi você falando, como é que funciona a questão da barreira dos ingredientes, imposto, dólar, câmbio? Como é que a gente vive economicamente esse cenário? Perguntar isso pós-pandemia, onde câmbio subiu, todas as commodities subiram, tivemos problemas de ruptura, supply chain, enfim, não foi só na indústria de alimentos e bebidas ou na indústria de ingredientes, né? Mas existe sim um impacto e o que é interessante do nosso aprendizado recente, a Mastersense há 4 anos escolheu trilhar um caminho de expansão internacional. Então, somos uma empresa brasileira e começamos a abrir filiais em outros países da América Latina. Legal, vimos que o modelo ele é replicável, né? O ponto é que quando a gente se encontra num ambiente de América Latina e se propõe a ir para esse caminho do food design, de fato a gente se depara com uma realidade mais dura que, como disse o Michel na palestra, uma coisa é você ir na Faria Lima, ou na Vila Madalena. Outra coisa é você ir para o interior, que seja do Brasil, outros países. Ou até lá visitar meus pais em Manaus. Exatamente. As dores do consumidor muitas vezes passam por ter acesso ao produto. Por isso que o propósito que a gente descreveu para a Mastersense no passado foi de dar acesso a alimentos saudáveis e saborosos. Vai passar por saudabilidade, vai passar por indulgência, mas tem que ser viável. Você sabe o que tem um acrônimo que eu gosto de falar, né, vem do mundo científico, eu falo que todo alimento campeão, que é o que você está falando, tem que ter DNAs, né? Carga genética. O que é? Ele é D de delicioso, ele é N de nutritivo, A de acessível e o S, que tem que já ter uma pegada sustentável, né? Que começa a crescer, que é praticamente também um novo olhar do consumidor para o saudável, né? Saudável é aquilo que me dá prazer, que me dá bem-estar, que me faz feliz. Eu, como uma nutricionista que entende de comportamento humano e advoga, né? Prazer é essencial quando se fala de alimento. E que bom que você falou isso, né? Tem que ser acessível, tem que custar algo que a pessoa possa ter uma recompra, não dá para ser um artigo de luxo. E ainda assim, se ele for muito gostoso, bem nutritivo e tiver né? Quem sabe a gente vai começando a gerar valor agregado e conseguir fazer com que o Brasil enxergue, né? E pague mais, até porque essa geração, como o próprio antropólogo, que é o Michel Conforado, meu professor de Design Thinking, que vocês trouxeram aí, que eu assisti lá de carteirinha, parabéns pela escolha, falou, né, que essa nova geração Z, que vai começando a entrar no mercado consumidor, é uma geração que busca cor, busca sabor. Então os desafios são maiores, só que ele não deixa de querer um pouco mais de saúde. Exato. E a indústria entende isso hoje? Como é que... Ou separa? Isso é interessante, porque dentro da indústria de alimentos e bebidas existem várias indústrias, né? Umas muito mais conservadoras ainda, outras já muito mais inovadoras, né? A gente sempre cita, por exemplo, a indústria de bebidas. A indústria de bebidas está numa transformação profunda, desde de deixar... Vem uma geração que tem um olhar diferente para a bebida alcoólica, para refrigerantes. Então, assim, tem que inovar. As pessoas vão continuar bebendo alguma coisa. Então, o que a gente percebe é que existe uma camada de empreendedorismo. E é sempre bom trazer essa perspectiva quando a gente fala, por exemplo, dos grandes grupos de investimento anjo, de early stage. Tem 10 anos, 12, é uma coisa muito recente. Agora, existe sim uma busca por fazer algo diferente. A grande questão é o quanto você falou, o que está lá na cabeça do dinossauro, quanto tempo ele leva para conseguir fazer isso? Porque a agilidade e a adaptabilidade... Um está numa lanchinha e o outro está no transatlântico, né? Porque move com toda uma... Exatamente, é muito mais difícil. Eles estão, e é importante dizer isso, né? Como a gente vê que os grandes estão fazendo um esforço do tamanho deles, porque eles estão vendo a inovação vir e como eles conseguem capturar valor disso. Agora, quem está de fato fazendo a diferença, muitas vezes é aquela pessoa que já empreendeu na tecnologia, deu certo, falou, opa, aquele mercado ali existe espaço para disruptar, tem dores que eu posso atacar. E vem com a cabeça de marca. A minha marca precisa conversar com o consumidor.
né? E aí, quando ele conhece a indústria de ingredientes e a tecnologia, aí aquilo se conecta e muita coisa legal está vindo e vai vir muita coisa ainda, com certeza. Muito bom. Então a gente pode concluir que a Master Sense hoje ela é uma aliada, é um parceiro. Tirou um pouco o nosso mercado, hein? Por isso que agora eu estou buscando parceria com vocês. Mas é verdade, gente. Eu vou fazer um testemunho aqui. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado de inovação, existia uma indústria de ingredientes que levava conteúdo, levava várias coisas, mas era muito dentro da caixinha. E aí eles chamavam o Equilibrium lá e nós íamos para dizer, cara, não, pera lá, tem muitas soluções, isso aqui não é bem assim, e a gente trazia um mundo de tendências. Hoje a gente vai junto com vocês. Né? Porque essa indústria aqui se modernizou muito, foi buscar a indústria de ingredientes, não todas, mas essas que estão fazendo esse movimento, buscar entender o consumidor, buscar olhar mais plural e não só vender ingredientes. Exato. Você vende soluções e no final do dia compra, né? Exatamente, exatamente. E você tem um caso clássico no nosso segmento, porque quem conhece a Equilibrium hoje acha que vocês surgiram agora, 2 anos, 3 anos, pegou essa onda. E foram anos até 22. Até que o mercado chega assim, uxa, agora eu entendi o valor que tem para isso, né? Exato. Então, a gente fazia muito comunicação, não fazia tanta inovação, né? Porque era tudo top-down, copy-cola. E hoje existe um mercado fomentando, a gente tem um evento gigantesco aqui, né, dentro do Brasil, que é o BHB Foods, tem que estar junto com a gente, vai virar festival, que justamente traz isso, né, esse olhar de uma inovação mais rápida, mais ágil. Eu ouvi aqui de alguns expositores, acredite, você me fala isso, é verdade, 8 anos para um produto de indústria farmacêutica levar para... Não existe mais isso, né? E aí a gente... E por isso que tem que ter o que se pede, o que o mercado de alimentos e bebidas pede também, assim como outros, é a colaboração. Se fala muito do Open Innovation, mas o fato é saber que um precisa do outro para funcionar. E a parte regulatória, que no Brasil é muito dura quando comparada com outros países, não só Estados Unidos, mas você olha mesmo a América Latina, né? A gente precisa se conversar, precisa estar junto. Se a gente se propõe a ser protagonista... Como força, né? Força do setor. Tem que fazer. E acho ótimo que ver aqui Equilibrium, BHB, Nis juntos. E agora Master Sense. É isso, é para você que quer empreender, para você que já está no setor e de repente vem de uma indústria tradicional, é hora de você ser o agente de transformação aí dentro também, quem sabe, né? E se juntar aí com empresas sérias. Fala com a gente, fala aqui com o Master Sense. Brasil, México, Colômbia, Chile, América Central e Bolívia. Uau, daqui a pouco o mundo. Parabéns, Master Sense, Gustavo. Obrigado. E todo o time. E até uma próxima. Até a próxima. Espero Obrigado. Que breve. Valeu.